Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade, irmãos. Graças ao Senhor que nos permite estarmos reunidos nele, em torno dele e diante da sua bendita e santa palavra. Hoje nós vamos terminar o texto de Atos 16 e vamos iniciar o texto de Atos 17. Temos uma viagem de 150 quilômetros aproximadamente de Filipos até Tessalônica. Atos 16, nós terminamos em Filipos, e Atos 17, nós caminhamos para Tessalônica. Nós estamos aqui no contexto de Atos 16, nós estamos no contexto da chegada dos irmãos em Filipos, a primeira cidade já da Europa, e resultado daquela visão que Paulo teve junto, ou melhor, Paulo teve a visão e depois compartilhou a visão do varão macedônio com os irmãos que estavam juntos, e eles, então, caminham até chegar em Filipos, ali encontram Lídia, aquela vendedora de púrpura, e encontram uma jovem possessa, que Paulo faz ali o exorcismo, expulsa o espírito que está se apoderando dela, e os seus senhores, os senhores daquela jovem, o levam a uma condição de serem presos. No cárcere, Paulo e Silas, o texto bem conhecido nosso, um texto encorajador demais, que fala muito da nossa maneira de lidarmos com as tribulações, com as dificuldades, um estado extremo em que os irmãos são submetidos e que não sai da boca deles murmuração, lamentação. Nós vemos os irmãos ali, depois de uma sessão de tortura, de açoites, presos numa condição que agravava o sofrimento deles, como foi explicado para nós na reunião que abordou esse tema. E eles, então, estão nesse ambiente de prisão, de sofrimento, até que à meia-noite um terremoto provido por Deus concede uma libertação absolutamente comum, como sempre acontece. Um terremoto vem, liberta os presos, algo que a gente vê rotineiramente em todos os presídios, e aí os presos não fogem, o carcereiro quer se matar, Paulo e Silas, depois de serem torturados, se preocupam com a vida desse homem, não te faça nenhum mal. Pregam o evangelho a ele, e então agora no versículo 34 nós temos o resultado, da ação do Espírito Santo na conversão do carcereiro da sua casa. É um versículo que eu gostaria de ler com os irmãos, que termina o que nós vimos na semana passada e nos leva ao texto de hoje. No versículo 34, Atos 16, 34, diz assim: então, levando-os, o carcereiro para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O texto de hoje, a primeira porção do texto, ou a primeira porção da mensagem de hoje, é do versículo, então, 35 ao 40, que eu vou ler para os irmãos, peço que os irmãos acompanhem, então. Quando amanheceu, os pretores, que são magistrados, juízes, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então, foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão,
rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então, partiram. Nós estamos dentro de um período aí de algumas horas, talvez umas 6 horas, porque na meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e louvando. Veio o terremoto. O carcereiro propõe se matar. Eles obstam, não te faça mal. O carcereiro retruca: senhores, que farei para ser salvo? Paulo, então, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Prega o evangelho. Ele crê no Senhor. Leva para casa. Faz um tratamento nas feridas. A casa do carcereiro crê. Tudo isso em madrugada dentro, irmão. Foi uma madrugada agitada. Foi agitada. Aquele negócio. Espancamento, louvor, terremoto, pregação do evangelho, batismo. Aí a casa do carcereiro deveria ser, até como o irmão nos explicou, muito próxima. Depois de mantê-los na prisão, convertido, já pela ação do Espírito Santo, na madrugada leva eles para casa, para que eles comessem. E tiveram naquela noite, naquela madrugada, um ambiente de gozo, como o versículo 34 nos diz. E manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. É difícil nós compreendermos, irmãos, se nós não crermos no poder do Evangelho, uma situação como essa. Nós não temos tempo para falar disso, mas pensem nisso. Que madrugada. Esses homens tinham, há poucas horas, sido... O carcereiro não foi quem os açoitou, mas foi o que colocou no tronco, os que forçou a ter uma tortura mais severa. Depois, irmãos, chama Paulo e Silas de senhores. Uma total inversão de poder, de autoridade, de governo. Quem é que o estava liderando? Este homem agora termina a madrugada dando comida para eles. O evangelho abre as nossas casas, traz a igreja, traz os irmãos dentro de casa, para nós alimentarmos de todas as maneiras. É o que nós vemos aqui. O mais estranho é que eles estavam presos, mas estavam livres. E eles têm que voltar para a prisão. Se despedem da família recém-convertida, aquela alegria, o abraço, e Paulo e Silas voltam conduzidos pelo carcereiro para o cárcere. São presos. Pensem na situação. O pouquinho de tempo que sobra, acho que ninguém dormiu naquela noite, mas logo de madrugada, ou logo ao amanhecer, quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça. Esses mesmos juízes, magistrados que haviam ordenado o espancamento, os açoites, por alguma razão que o texto não nos apresenta, mas certamente debaixo da ação de Deus, seja pela ação de orações e louvores de Paulo, que nós não podemos descartar, evidentemente que isso contribuiu. A ação do terremoto deve ter provocado uma preocupação. Será que estes homens, de fato, têm uma relação com Deus tão poderoso que ele, para libertá-los, provoca um terremoto? Porque é incomum um magistrado, irmãos, logo pela manhã, está deliberando a respeito de presos. A última questão que se pensa é num preso. Eles, agitados, logo de manhã, falam, vamos colocar esses homens para fora. Quando os oficiais chegam lá, comunicam o carcereiro leva a notícia para Paulo, Agora pense, irmãos, você foi espancado, torturado, e agora você está sendo posto em liberdade. Você fala, não vou sair daqui? Você faria isso? Alguém chega e fala, abre o cárcere e fala assim, pode ir, vai em paz. Quem de nós falaria, não vou? Não vou, eu quero quem me mandou me prender que venha me pedir desculpa, porque eu sou um cidadão romano. Quem faria isso aqui?
Totalmente bíblica a sua resposta, irmão. Não há como rebater essa resposta. O que nós encontramos, então, aqui, e algumas questões, né? Embora o texto não nos dê declaradamente, expressamente, o que motivou, nós podemos caminhar, talvez, nós podemos caminhar seguramente em algumas razões que são colocadas para nós, ainda que implicitamente. Paulo e Silas haviam sido presos como agitadores, como traidores, aqueles que estariam provocando um motim, talvez alvoroçando o povo, nós vamos ver na sequência. Essa situação deles, de terem libertado esta jovem, tirado o lucro, colocado essa jovem em liberdade, fez com que os senhores dessa mulher, ou dessa jovem, estivessem absolutamente insatisfeitos com a perda de lucro. Causou-se um alvoroço muito grande na cidade. Os magistrados, possivelmente, para responder a um anseio popular, fizeram o que fizeram com eles. E agora, logo pela manhã, pelas razões que nós temos aqui deduzido, as orações, o terremoto, a intercessão, né, desses irmãos, tocou o coração destes homens e eles falaram: vamos nos livrar desse problema. O problema se agrava, porque Paulo diz agora que ele era um cidadão romano. E a lei romana, nós sabemos que nós estamos aqui na Macedônia, numa província romana, então o que vigia era a lei romana, e a lei romana proibia que um cidadão romano fosse açoitado. Paulo, então, está dizendo: olha, cometeram uma injustiça, uma ilegalidade processual, sem um devido processo, sem um inquérito aberto. Eu fui espancado em praça pública, fui açoitado em praça pública, e os magistrados que ordenaram isso deverão vir aqui pedir publicamente desculpas. Veja, irmãos, quando ele faz isso, ele assume possivelmente um interesse, não em que ele fosse reconhecido, ou que ele tivesse alguma vaidade, ou que ele quisesse sair por cima. Mas o que muito provavelmente é que ele, por conta dos irmãos em Filipos, e por conta do Evangelho, estivesse assumindo que, ao lhe pedir desculpa e reconhecer que a sua atitude não havia sido ilegal, não havia sido indevida, e que ele não deveria estar na posição que estava, quando ele publicamente tivesse o pedido de desculpas realizado, ele estaria assegurando a integridade dos irmãos em Filipos. Porque agora, se eles pensassem assim, esses homens que vieram falando de Jesus foram escorraçados aqui. Apanharam, foram presos e saíram daqui pela porta dos fundos. O que aconteceria provavelmente com os irmãos em Filipos? Mas se Paulo e Silas são postos em liberdade, sob o pedido de desculpas dos magistrados, e ali naquele ambiente de prisão, qual foi o assunto do dia? Imagina, entra aquela pompa, os magistrados entram, vão ver quem? Quem é visitado por um juiz, um magistrado numa prisão? Alguém que tem alguma relevância. Aí eles vêm, tem notícia de que esses magistrados pediram desculpas. Desculpa, Paulo, desculpa, Silas, nós não poderíamos ter feito isso com vocês. E aí eles rogam para Paulo, não é que eles ordenam, Paulo e Silas saiam de Filipos. Por favor, colabora com a gente, quebra o nosso galho aqui, a permanência de vocês traz um problemão, nós não sabemos como vai ser, e se eles tentarem fazer o mal para vocês, nós não temos como impedir. Vocês podem sair, e aí a cidade vai se acalmar. Quando Paulo faz isso, irmãos, o evangelho é mantido numa integridade, no lugar que o evangelho tem que ter. O evangelho estabelece a autoridade do reino
do Rei dos Céus. O Evangelho estabelece quem é o Senhor do universo, quem é que tem autoridade. Não são os magistrados, não são os reis, não são as autoridades, ministros de Deus, não trabalham a favor de Deus. E quando eles reconhecem que Paulo e Silas agiram corretamente, os irmãos em Filipos provavelmente recebem uma cobertura, uma proteção, de que, pelo menos naquele momento, eles teriam, assim, resguardado a sua integridade e a sua condição de cristãos. Ainda mais uma igreja tão nova, tão recém-gerada. Irmãos imaturos, o que alguém conhece da fé com pouco tempo de conversão, não é? Mas o que nós aprendemos e olhamos aqui é que provavelmente a ação de Paulo não foi para que ele pudesse orgulhosamente prevalecer sobre os magistrados. Bem, é verdade que aqui nós aprendemos que ele também mostrou que ele não compactuava com injustiças. A prisão tinha sido injusta, o açoitamento injusto, não houve um processo legal, não houve um inquérito legal. Esta era uma maneira também que o texto nos ensina, que nós não nos submetemos ou nos sujeitamos às ilegalidades. Quando há ilegalidades, quando a lei não é respeitada, nós devemos, irmãos, ser estes que anunciam e que buscam a defesa dos direitos. Isso nos dá uma condição de estarmos sempre atentos contra as injustiças. Mas aí nós somos lembrados, irmãos, de que há uma distinção que nós vamos fazer. Paulo está aqui confrontando o Estado. Paulo está aqui confrontando o ente público, a autoridade estabelecida e que agiu de uma maneira irregular, porque havia uma norma e a norma foi violada. Mas nós temos um outro contexto, um contexto de relação ou de conflito entre os irmãos, que nós não tiramos desta porção alguma lição, porque aqui Paulo está enfrentando a injustiça provocada pelo Estado. Quando nós encontramos conflito entre os irmãos, contenda entre os irmãos, como que nós devemos agir? Como nós devemos proceder? Aí nós temos o texto de 1 Coríntios, capítulo 6. Eu vou pedir que os irmãos me acompanhem. 1 Coríntios 6, de 1 a 8. 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Aventura-se algum de vós tendo questão contra outro. Então, o contexto aqui é igreja. Paulo está falando aos irmãos. Aventura-se algum de vós tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de herdar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Irmãos, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vô-lo digo. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios
irmãos. Aqui nós temos, então, um contexto nosso, um contexto eclesiástico, um contexto de igreja. Relação de irmãos com os irmãos. Em Atos 16, relação dos irmãos contra o Estado. Aqui é relação de irmãos contra irmãos. Como nós devemos nos portar se surgir questões e demandas entre nós, conflitos entre nós, que extrapole um ambiente ou que extrapole uma situação que seja espiritual. Não se trata aqui de uma questão de uma dúvida espiritual, de um posicionamento espiritual, mas os irmãos estão com problema nas questões relativas aos negócios dessa vida. Eu empresto dinheiro para o irmão, não pago o irmão. E aí Paulo está falando, vocês vão chamar quem? Juízes, que são iníquos, que desconhecem a Deus? Será que não há no meio de vocês quem possa sentar com vocês e trazer entendimento para que a questão seja resolvida? Ou não estaria um desses irmãos disposto a sofrer a injustiça praticada pelo irmão para manter o nome de Cristo ilibado e não lançar o nome de Cristo à vergonha dos incrédulos? Não estariam vocês dispostos a sofrer o dano para que o nome do Senhor não fosse maculado? Então, a palavra nos mostra que há um proceder com os de fora, mas há um proceder com os de dentro. Nenhum de nós está isento de ter questões negociais ou que tragam algum tipo de conflito entre nós. Mas como buscar a solução disso? Qual deve ser o primeiro caminho? Nós devemos buscar os irmãos, para que se estabeleça alguém com sabedoria, com discernimento, com maturidade, para auxiliar os irmãos à conciliação. Para que as contendas existentes, eventualmente entre nós, não se tornem algo público e que na boca dos incrédulos, dos ímpios, dos injustos, seja um motivo de gozação, de vergonha ao nome do Senhor. Por isso que o apóstolo fala assim, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Quais são os valores que nós temos atribuídos de mais importantes ou relevantes em nossa vida? Não é? Às vezes, permitir que um prejuízo material ocorra em nossa vida para que o nome do Senhor não seja maculado, para que não haja uma exposição de uma situação entre os irmãos, é o caminho que mais doloroso, mas é o caminho que mais agrada a Deus. Então, irmãos, para que nós não cheguemos nesse ponto, nós devemos evitar a todo custo contenda com os irmãos. E em todas as nossas relações que extrapolarem a esfera espiritual, a esfera da comunhão espiritual e partir para uma atividade negocial, uma atividade comercial, uma atividade até mesmo civil, mas fora do ambiente da esfera de assuntos eclesiásticos, nós devemos ser extremamente cuidadosos, muito mais ainda. E se você preferir, vai que o irmão pisa na bola e eu não vou conseguir sofrer o dano, então, irmão, contrata alguém que não seja um filho de Deus, porque se você tiver que levar a juízo, você vai levar sem fazer uma exposição. Ou, pelo menos, talvez isso não exponha o nome do Senhor. Mas nas nossas relações, tanto aquele que está prestando, ou realizando, ou fazendo algo, nós devemos nos empenhar ao máximo. Como aquele que está recebendo também deve ter uma tolerância ao máximo. Porque nós somos testemunhas e servimos o Senhor. E tudo que nós fazemos tem uma repercussão interna com os irmãos, mas uma repercussão também externa. E esses dois paralelos, embora sejam questões distintas,
a ação de Paulo contra o Estado e a ação e o ensino de Paulo com relação aos irmãos, nós olhamos que por trás de tudo isso está a manutenção do testemunho do Senhor e o avanço da igreja, a edificação da igreja, não é? Às vezes, por questões mínimas, nós sabemos de irmãos que romperam relação porque não conseguiram estabelecer um justo, não estabelecer um sábio para dirimir essa questão. E a raiz de amargura vai se avolumando a tal ponto que não consegue mais olhar na cara do irmão. Isso é tão sério, que nós devemos evitar um caminho desse, irmãos, a todo o custo. E aí nós devemos considerar a injustiça e o dano, como o próprio apóstolo Paulo diz, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Quando ele fala, né? O somente haver demanda entre vocês já é absolutamente, qual que é a palavra exata que ele usa aqui? Vergonha, né? Só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. O caminho do Senhor é estreito. Ele já disse isso para nós, né? Então, nós devemos estar bem atentos a isso, a maneira que nós nos relacionamos. E quando nós estivermos lidando especialmente com os irmãos, toma todo esse cuidado, né, irmãos? Toma todo esse cuidado. Queria colocar com os irmãos aqui algo que, para a gente terminar esse tempo aqui em Filipos, né? Então, o versículo 40. Queria chamar a atenção dos irmãos para nós lermos juntos este 40. O que é dito? Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Essa primeira passagem de Paulo com os irmãos em Filipos termina aonde, irmãos? Termina numa casa com os irmãos. E começou aonde? Nós temos aqui, então, que o momento de alegria e o momento de tristeza para nós deve ser partilhado com os irmãos sempre. Quando eles se alegraram, quando ela estava alegre, se converteu, ouviu, e toda a casa dela foi batizada e creu no Senhor, e ela rogou, né? O versículo 15 é isso, ó. Depois, Atos 16, 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. E aqui Paulo e Silas, né? Muito provavelmente, Timóteo e Lucas tenham permanecido mais tempo em Filipos, porque ele para de utilizar nós, e aqui nós seguimos vendo que Lucas, o autor de Atos, ele começa a fazer uma referência a eles, a Paulo, mas não mais a nós. Até este momento, ele está junto com os irmãos em Filipos. Não esteve preso com Paulo e Silas, mas estava junto em Filipos. E o versículo 40, irmãos, nos mostra uma lição. Os irmãos saem do cárcere e para onde eles vão? Para onde eles vão? Vão encontrar com os irmãos. Eles chegaram em Lídia sem ter nada. Chegaram em Filipos sem ter nada. A família dela se converte. Possivelmente, a jovem exorcizada passa a estar com eles, porque imagina, você está possuída de espírito maligno, é libertada, é liberta, é curada. Você experimenta agora o poder de Deus na sua vida. Muito provavelmente, irmãos, não precisa forçar muito, para imaginar que ela passou a estar com eles. Aí tem o carcereiro à sua casa, e possivelmente por ser um
oficial romano aposentado, já era alguém que deveria ter uma condição financeira que permitisse ele ter servos em sua casa, que também se converteram, porque quando fala toda a sua casa, nesse conceito e contexto aqui, se envolvia também os seus serviçais. Então, nós temos esses irmãos que agora estavam reunidos na casa de Lídia. Paulo e Silas vão para lá encontrar com os irmãos. O que nós aprendemos é que a nossa casa precisa estar aberta aos irmãos. Sempre, irmãos. Quando os irmãos estão em profunda alegria e gozo, quando os irmãos estão vindo de uma madrugada de tortura, de privação de sono, você já pensou que emocionalmente esses irmãos passaram? Penso que emocionalmente Paulo e Silas passaram. O turbilhão de emoções que eles viveram. Como que esses homens estavam em pé? Qual era o poder que estava suportando? E nós vemos que quando eles saem, só tinham um desejo no coração. Qual era a preocupação? Aquilo que ocupava o coração dos irmãos. Notem, irmãos, que eles não foram procurar o conforto dos irmãos. Eles foram para lá confortar os irmãos. Estando em minha leitura, em Cato, não é? Mas foram entregar ali o último pedacinho do pão que havia sido partido já, né? Foram se dar como alimentos para os irmãos. Uma igreja recém-gerada. Irmãos que deveriam estar perplexos. Ou se eles que trouxeram o evangelho recentemente para nós são torturados, o que será de nós? E é certo que o ensino que Pedro trouxe em Atos 14, ou foi Paulo? Não tenho certeza. Vos importa entrar no reino através de muitas tribulações. Já foi a primeira lição. Primeira lição da cartilha do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos. Lição 1. Evangelho da tribulação. Já lotou a igreja. Você coloca um carro de som, venha conhecer o evangelho da tribulação, tortura, cárcere e castigo. Será, Jane? Você se animaria? Primeira lição, cartilha, o evangelho da tortura. Venham, sem medo, pois importa, através de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. E aí, nós olhamos o papel de uma casa de irmãos na vida dos irmãos. Eu queria mencionar rapidamente Atos 12, 2, uma outra casa, a casa de Maria. Quando Pedro sai da prisão, olha o que acontece, Atos 12, 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Então, muitas pessoas estavam congregadas e oravam. 12, Atos 12, 12. Considerando ele, Pedro, né, a sua situação, Pedro, então, sai da prisão, resolveu a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando a palavra vai enchendo a casa de significado, nós vamos entendendo que a casa de Deus é o lugar de acolhimento dos irmãos. Que a casa de Deus é o lugar onde os irmãos são sarados, onde os irmãos recebem ensino, onde os irmãos são alentados, onde os irmãos são nutridos e supridos. Paulo já estivera nessa madrugada na casa do carcereiro, que pôs uma mesa para os irmãos. Agora, algumas horas depois, ele está na casa de Lídia. E nós estamos vendo que a casa é o lugar onde a igreja vai se fortalecendo.
Entendam casa, irmãos. A qual casa sois vós? Não é isso que Hebreus diz? Que a casa de Deus, a qual casa sois vós? Não estou falando casa em oposição a um espaço maior, a um salão, a um prédio, a um templo. Não é isso. Casa é onde a igreja está reunida. Casa pode ser um grupo de irmãos menores numa casa. Casa pode ser essa casa que nós estamos agora, em que nós estamos nutrindo, suprindo, confortando, amparando e fortalecendo uns aos outros. Mas traga a casa no aspecto menor. Qual tem sido o papel da sua casa na vida dos irmãos? Qual tem sido a sua disposição em receber e tratar e curar e sarar os irmãos? Como a igreja precisa de casas abertas, né? Esses dias acabou a reunião, quarta-feira, reunião de casa, estava indo embora, o pneu do carro murchou, estava no chão. Andei poucos metros, aquele barulhão, plá, 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 plá. Eram umas 10 e pouco da noite, chovendo. Estávamos eu, a Aline, o Miguel, a irmã Fátima e a irmã Ivone. Pensei, como que eu posso trocar o carro, levantar o carro no macaco com 4 pessoas dentro do carro? Não tem jeito. Vou ter que ligar para alguém para ir me socorrer. Liguei para o irmão Orlando. Irmão, a irmã Fátima falou com ele. Estamos aqui, tal. O irmão foi lá. Era para ele fazer só um táxi, pegar o pessoal e me deixar ali que eu trocava. Pergunta se ele fez isso. Colocou as 2 irmãs dentro do carro, saiu e foi trocar o pneu comigo. O meu macaco não dava certo, estava engripado, o macaco dele achava que não achava, a chuva caindo, a Aline com o guarda-chuva, o Miguel com o guarda-chuva, e aquele negócio. Mas tinha uma casa aberta para me socorrer. E eu liguei, e o irmão de madrugada, não era madrugada, alta noite, foi me socorrer, na chuva. Socorreu a mim, a minha família, as irmãs, e nós tivemos o coração alentado naquela noite chuvosa. Por quê? Porque tinha um irmão de casa aberta. Que os irmãos possam nos encontrar, irmãos, de casa aberta sempre. Seja na alegria, seja na tristeza. Casa de irmãos não tem uma placa só na alegria. A casa de irmãos, a todo tempo, a qualquer hora, em qualquer lugar, nós estamos abertos aos irmãos. Vamos para Tessalônica, irmãos? Versículo 17, vou ler para os irmãos. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos ou tementes, conforme a tradução, e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, aos quais a Jasson hospedou. Tendo todos estes procederam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram a Jasson e aos demais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Irmãos, Lucas consegue ser aquele diretor de filme de ação, sabe? Que sai de uma ação, vai quebrando pau, explodindo, carro capotando, aquela coisa toda, aquele alvoroço.
Quando muda de cena, que você pensa assim, bom, agora ficou tranquilo, mudou de cidade, a coisa vai ficar tudo tranquilo, está tudo resolvido. O que Lucas faz conosco? Nos leva a ver de novo, irmãos. Os irmãos mal chegaram ali, 3 semanas, 3 sábados, pregando o evangelho na sinagoga, e já levantou perseguição de novo contra os irmãos. O que nós conseguimos agora, irmãos, apurar de ensino do Espírito Santo para nós hoje, igreja, em 2024? O coração destes homens está movido por uma visão, uma missão e um propósito de serem testemunhas em todos os lugares, como o Senhor havia estipulado. E eles não julgavam a vida deles preciosa demais, para que eles não pudessem entregá-las ao Senhor, para que, seja em vida, seja em morte, exaltado seja o Senhor. É quase que sobre-humano olhar o que esses irmãos viviam. Porque o estado de perseguição constante, de sofrimento, de tribulação, é tamanho que eles quase que não conseguem viver momentos de bonança. Parece que o mar para eles está sempre em tempestade. Sempre, irmãos. E quanto mais eles são perseguidos, mais fervorosos, mais zelosos, mais dedicados eles se tornam. Eles saem de uma situação daquela de Filipos. Caminham cerca de 150 quilômetros de Filipos até Tessalônica. Tessalônica já é a cidade, já é a capital da província da Macedônia. É a maior cidade da província da Macedônia, a Grécia, nós estamos falando da Grécia. Uma cidade que tinha um porto muito importante como rota comercial. Era uma cidade, então, que já tinha uma população maior do que Filipos, a ponto de já ter sinagoga. Lembremos, né, que a sinagoga só poderia ser constituída se houvesse pelo menos 10 homens ali, chefes de família, que pudessem constituir uma sinagoga. Filipos não tinha esse número, mas Tessalônica tinha. E Paulo aproveitava, então, o fato de ter judeus que estavam ali com a Torá, com o rolo, porque não é como nós que temos várias Bíblias, eles não tinham Bíblia em casa. Era caro, custoso, mas na sinagoga os pergaminhos estavam lá. E quando Paulo vai, o que ele faz? Ele aproveita a condição dele de rabino, não é? E lhe é dada a oportunidade de falar na sinagoga. Qual é o ponto de ligação que ele pega? O que os judeus aguardavam? A vinda do Messias. Então, Paulo pega a partir dos textos da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, provavelmente Salmos 2, Salmos 16, Salmos 110, Isaías 52, Isaías 53, Deuteronômio 21, provavelmente os textos messiânicos que falam do sofrimento do Messias. E Paulo, então, começa a partir daí dizendo, olha, esse Messias prometido, ele veio ao mundo na pessoa de Jesus. E o Messias, então, é o Jesus de Nazaré. É ele que recebeu do Pai o selo messiânico. Ele é o ungido. E como diz a profecia que ele deveria ser humilhado, oprimido, caminhar como uma ovelha muda ao matadouro, e assim ele foi, mas que ele ressuscitasse, e Jesus de Nazaré ressuscitou, e ele então é o Messias. Ele é a semente de Eva que pisaria na cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão que viria a abençoar todas as famílias da terra. Como é que a casa de Lídia foi abençoada, irmãos? Quem chegou na casa de Lídia? Jesus, o Nazareno. Quando o evangelho chega numa família, essa família é abençoada.
Tem bênção sem Jesus? Tem bênção sem o Evangelho? Nossa casa não foi abençoada depois que Jesus entrou? Não foi? Nós não estávamos nos diversos caminhos, nas diversas empreitadas, mas até um dia que o descendente de Abraão foi apresentado. E nós fomos convencidos pelo Espírito Santo que Jesus é o ungido, é o Cristo de Deus. E quando ele faz essa pregação, o que acontece, irmãos? O versículo 4 diz: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo. Então, ele está na sinagoga tem os judeus, e alguns desses judeus são convencidos pelo Espírito Santo que Jesus, de fato, é o Messias. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para três modos, três formas que Paulo usa para anunciar e para falar a respeito de Jesus. Ele primeiro está aqui no versículo 2, diz assim, que por 3 sábados, Paulo arrazoou com eles acerca das Escrituras. O que Paulo fez, irmãos? Paulo primeiro pega o texto sagrado, lê. Paulo pega o texto sagrado e pondera. Paulo pega o texto, abre o texto, vai às Escrituras, faz a leitura para que a mente deles receba a informação e a palavra de Deus, que é viva e eficaz, possa estar agindo e iluminando a cada um deles. Quando nós estamos pregando o Evangelho, arrazoar aqui não é o sentido do debate, da discussão acalorada de ver quem tem razão. O arrazoar aqui é fazer um discurso, é você trazer a palavra ao conhecimento, é você fazer com que a pessoa tenha acesso a uma informação. Ele está arrazoando. Ele pega os textos e começa a ler. Aí sigam comigo no versículo 3. O que ele faz na sequência? Ele expõe. O que é expor? Essa é uma palavra na língua grega especial, porque significa, ou traz a ideia de abrir e tirar do profundo. Ou é a ideia de um nenê rompendo o ventre da sua mãe. É essa ideia do expor. O que é expor a palavra de Deus? O que é expor as Escrituras? É fazer com que aquilo que está posto ali, aquilo que está depositado, ele venha à luz. Ele saia e seja apresentado. Quando nós estamos instruindo as pessoas, nós devemos expor as Escrituras. Apresentar aquilo que está colocado no mais profundo das Escrituras, aquilo que precisa ser cavado, aquilo que precisa ser buscado intencionalmente, com dedicação, nós devemos fazer a exposição das Escrituras. Percebam, irmãos? E aí o terceiro ponto que ele faz, e demonstrar aqui, é comparar, é colocar ao lado a ideia, o que Paulo fez. Paulo pegou o Messias prometido e colocou o Cristo histórico, que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, foi a Jerusalém, morreu e ressuscitou. Então, Paulo pega as Escrituras, este a quem o salmista diz, este a quem Isaías diz, este a quem Moisés diz, este prometido é Jesus, o Nazareno. Ele faz uma comparação. Ele faz com que a sua audiência enxergue que o texto ganhe uma feição. Quem é o Messias prometido? Jesus. Os irmãos veem a ênfase do versículo 3? Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o... Qual que é a palavra seguinte? Jesus. Jesus, o Messias, tem um nome, é Jesus. Isso é tão importante, irmãos, que nós aprendemos que lidar com a palavra de Deus envolve uma reverência e devoção sagrada, santa. Falar da palavra de Deus
segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua vontade, segundo aquilo que você gostaria que fosse. Há tantos que tropeçam em Cristo hoje, e por tropeçarem em Cristo e não aceitarem a maneira que Deus lidará com os homens, eles vão flexibilizando, vão fazendo que esse Jesus se torne cada vez mais humano, cada vez mais próximo aos homens. Vão tirando a divindade de Cristo, vão tirando o poder de Cristo, vão tirando a santidade de Cristo. E Cristo vai se tornando alguém muito próximo a nós, a ponto das pessoas acharem que Cristo é de fato somente um grande exemplo a ser seguido, mas que nós não devemos temê-lo, que nós não devemos reverenciá-lo, que nós não devemos nos prostrar diante dele. Esses dias ouvi uma pessoa, um irmão que tem uma certa relevância, tem um grande número de seguidores que o ouve pela internet, está à frente de um grupo grande em várias cidades, e ele utiliza aquela passagem que Jesus chama os discípulos de amigos, para dizer que Jesus era amigo deles e que o que ele agora pedisse, o que Jesus falasse a estes homens, eles obedeceriam. E esse irmão diz, mas pense do outro lado, que por ser amigo de Jesus, tudo aquilo que os amigos pedem para Jesus, Jesus é obrigado a atender. Porque isto é o que Jesus quer do nosso relacionamento. Ele manda, nós obedecemos, nós mandamos e ele obedece. Agora, se Cristo, que é o Senhor, tem alguém que manda nele, então ele já não é mais o Senhor. Perceba, irmãos, quando falta a reverência, o temor de abrir o texto sagrado, santo, e você buscar sabedoria, entendimento, buscar aquilo que o Senhor já falou na sua igreja. São 2000 anos de legado que nós temos, 2000 anos de mestres, de profetas. Quando nós lemos a palavra, ouvir o que os irmãos que já receberam da palavra do Senhor, como eles entendem, como eles compreendem, qual é a visão, qual o assunto que a igreja, depois de 2000 anos, não tratou? Todos os assuntos já foram abordados. Mas o homem, com essa natureza de rebeldia a Deus, tropeça em Jesus. A ponto de entender que a Escritura precisa ser atualizada, que a Escritura não é suficiente, mas para se sujeitar ao Senhor e reconhecer que Ele é o Cristo, falta então esse coração reverente. Por isso que não nos espanta mais vermos a maneira que muitos irmãos vivem hoje. O que é feito do Evangelho. Qualquer um hoje ensina, qualquer um hoje fala, e um monte de pessoas vão atrás. Surgiu, no nosso meio os coachings agora, a teologia do coaching, que os irmãos têm nomeado dessa maneira, que é um evangelho motivacional, vai dar tudo certo, você vai ficar bem, você é especial e tudo. Mas retiram que importa entrar no reino através de muitas tribulações. Isso não passa. Então, que nós olhemos para esses homens, servos do Senhor, e que a nossa relação com a palavra de Deus seja que a palavra é santa, perfeita, que a palavra é viva, eficaz, que a palavra é para cortar o nosso coração. E que nós tenhamos um temor, irmãos, quando nós formos falar do Evangelho. Não estou aqui de modo nenhum desencorajando, pelo contrário, isso não. Mas que nós devemos saber com o que nós estamos fazendo nessa terra. O Evangelho, ele cumpre a sua função com aqueles que recebem a palavra, gerando vida, e os que rejeitam, gerando morte. Quando a palavra de Deus gera morte, ela está cumprindo o seu papel para o qual ela também foi enviada. Cheiro de vida para vida, cheiro de morte para a morte. Nós não podemos diminuir o poder do Evangelho. Nós não podemos flexibilizar o Evangelho. Nós não podemos humanizar o Evangelho.
uma teologia progressista, uma teologia liberal, uma teologia que valoriza o homem, que retira o poder de Deus, que tira o sagrado, os elementos da fé, reduz tudo a uma singeleza, a uma trivialidade, e o que vale é nós estarmos juntos, que está tudo bem, o que Deus quer é isso. Irmãos, nós olhamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus exige de nós um temor, uma reverência, porque nós somos somente mensageiros. A mensagem não é nossa. Nós somente somos utilizados como boca, mas quem fala é a palavra de Deus. Que nós sejamos fiéis a isso, né? Concluindo aqui, irmãos, essa situação, quando Paulo faz essa exposição, né, quando ele leva o evangelho, e aqui eu queria olhar com os irmãos essa palavra, no versículo 4, quando fala unidos, é uma palavra muito, que a nossa tradução não é capaz de mostrar o sentido. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo. Algum deles significa os judeus, da sinagoga, depois de 3 sábados. Qual que é o resultado? Alguns são conduzidos, porque aonde está unidos aqui, a ideia de unidos é que são dirigidos, destinados a Paulo. Quem está por trás, levando esses homens a se abrirem ao que Paulo fala? Quem abriu o coração de Lídia para acatar o que Paulo falava? O Espírito Santo, os irmãos lembram? E Deus abriu o coração de Lídia para acatar aquilo que o apóstolo Paulo falava. Quem abriu o coração destes homens? O Espírito Santo. E eles foram conduzidos, foram levados a crer naquilo que era pregado. Agora, irmãos, quando no versículo 6 é dito o seguinte, eles passam a procurar, né, os judeus, possivelmente, qual que é a situação aqui? A sinagoga foi esvaziada, Paulo deixa de ir ali, mas os judeus, invejosos como sempre, vão à praça. Aqui fala, a nossa versão usa malandragem, né? A tradução aqui é os que estão ociosos. A ideia de praça, aqueles que ficam sem fazer nada, que fazem um pequeno furto ali, bate uma carteira ali, e os judeus vão aonde? Atrás dos homens maus. Provavelmente subornam, vamos atrás desses aqui que eles estão fazendo isso, isso, isso. Vão atrás de Paulo e Silas, e não os acham, mas sabem que Jason está com eles, que é o seu hospedeiro. Vão à casa dele, não encontram, prendem Jason e dizem o quê? Estes homens que nós estamos procurando, transtornaram o mundo, colocaram o mundo de cabeça para baixo. Essa seria a melhor tradução. Num certo sentido é verdade, num outro não. No sentido deles, não era verdade, porque Paulo e Silas não estava atacando o negócio deles, mas Paulo e Silas estavam anunciando a vinda de um outro reino, e que eles tinham um outro rei, que não era César. E eles são, então, acusados, olha, eles não seguem as leis, como é dito aqui no versículo 6, né? Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Eles têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Os quais Jason hospedou, todos procedem contra os decretos de César, afirmando Jesus outro rei. Mas, irmãos, quando Paulo e Silas pregavam que Jesus de fato era rei, eles estavam falando plenamente a verdade. Não estavam falando contra César. Estavam só colocando as coisas nos lugares. Quem é o rei acima de todo rei? Quem é o rei dos reis? Quem é o criador dos céus e da terra? Quem recebeu sobre si, sobre os seus ombros, o governo do universo? Jesus, o Nazareno. Isso era verdade, irmãos. Então,
a nossa pregação hoje, irmãos, não difere disso. Nós anunciamos que Jesus é o Messias, que ele padeceu na mão dos homens pelos pecados do mundo, Deus o ressuscitou, o fez Senhor e Cristo, e ele há de vir e julgar os vivos e os mortos. É essa pregação que nós fazemos. A questão é que nós somos vistos como estes que têm transtornado. Quem transtornou a sua escola? Levanta a mão. Quem transtornou... Quem me derrubou aqui? Deixa eu ver. Deixa eu tentar voltar aqui. Voltei. Voltar. Pronto. Quem tem transtornado o lugar que trabalha? Quem tem transtornado o bairro em que vive? Os teus vizinhos falam assim, ixi, rapaz, lá tem uma casa de crente, rapaz, é crente, mas crente mesmo. É Jesus daqui, Jesus dali, e não perde tempo. Ou nós passamos anos e anos, e aí encontra a pessoa, não acredito, Alex, você é cristão? Não acredito. Vivi 10 anos com você e não sei que você é cristão. Pode isso, irmãos? Não, não pode, pode? Não pode. Nós temos subvertido, me entendam bem aqui, né? Não estamos pregando rebelião. Nós temos subvertido a situação em que as pessoas vivem anunciando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas no ambiente que você tem vivido reconhecem que você é um servo de Deus, que você está ali servindo as pessoas com o evangelho? Qual é o teu alvo, o meu alvo na segunda-feira nos ambientes que nós estaremos? Será que é só completar a jornada secular, o ganha-pão que nós temos? Ou nós nos enxergamos também entrando em Tessalônica e que nós temos 3 sábados para arrastar alguns para o evangelho e fazer com que a vida dessas pessoas mudem completamente? Que a nossa postura seja encorajada por esses irmãos, que a todo custo estavam pregando o evangelho e se preocupando com as pessoas, mesmo quando eles eram extremamente maltratados. Irmãos, louvado seja o Senhor. O testemunho dos irmãos nós vamos continuar vendo, porque eles saem dali, já vão para Bereia, e ali nós temos uma outra história, uma outra situação. Mas hoje eu queria concluir isso com os irmãos. Filipos e Tessalônica geraram 2 cartas para os irmãos, Filipenses e Colossenses, Filipenses e Tessalonicenses. Quando os irmãos forem ler, experimentem ler essa semana Filipenses e Tessalonicenses. Quando Paulo fala que ele sofreu, quando ele foi perseguido e ele não deixou de pregar o evangelho, ele diz assim: eu rogo que vocês vivam de modo digno do evangelho. Irmãos, é de arrepiar isso, não é? O que esse irmão viveu, o que ele, os seus irmãos, Silas, Lucas, o próprio Timóteo, o que eles viveram, são de fato encorajamento para nós, enorme. Que nós sejamos esses que estão com a casa aberta e que estão transtornando o mundo, onde quer que nós estejamos, né? Que o Senhor nos conduza dessa maneira e que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque nós precisamos ainda tomar as cidades, as Tessalônicas, os Filipos que existem no nosso bairro, na nossa escola, nos ambientes que nós estamos, né? Para que alguns venham a conhecer o Senhor e possam formar casas verdadeiramente abençoadas, porque o Evangelho do nosso Senhor chegou ali, né? Louvado seja o Senhor.